Vamos começar então nossa aula Predestinação e Livre-Arbítrio. Aí já estão vendo a tela, certo? Ótimo, então vamos por aqui. Então, essa aula é uma aula magistral que se chama Predestinação e Livre-Arbítrio, faz parte da jornada Mapa do Destino, que começou com 3 lives que eu fiz pelo Instagram. Se vocês não assistiram, fiquem tranquilos, podem ir depois para ver aí no meu Instagram, @Yarampia. Vou deixar todas as informações no nosso grupo exclusivo. A primeira live foi sobre propósito, porque senti que era a forma como a gente tinha de trazer consciência a qual que será realmente nossa predestinação nessa vida, que está muito associada também à nossa missão. Então, a segunda aula foi missão e a terceira foi destino. Então, nessas 3 lives, eu compartilhei alguns conceitos básicos, questionamentos que levaram as pessoas a refletirem, tá? Então, sinto que pode ser um bom complemento para essa aula que traz mais ferramentas, tá? E o que a gente vai estar trabalhando no dia de hoje tem a ver com destino, obviamente, com uma abordagem simbólico e sistêmico. Vamos ver estados do ego. E por que vamos ver estados do ego? Porque a gente precisa conhecer como se comporta nosso ego para poder superar os desafios que nos afastam da realização do nosso melhor destino. Daí, então, vamos entrar a ver o livre-arbítrio e, finalmente, vou contar para vocês de que se trata essa jornada de Mapa do Destino, com todas as novidades que estou trazendo, não só para a consulta, mas também para esse desenvolvimento da nossa evolução e da nossa transformação, tanto desde a consciência como desde a presença. Então, acá eu quis trazer para você essa frase de Carl Jung, que fala: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Quando ele fala isso tem a ver com tudo aquilo que fazemos em automático, tudo aquilo que achamos que é genuíno e não é, tá? Desde o ponto de vista simbólico, né? Na astrologia, a gente entende que o nosso sol é nosso potencial. Não necessariamente é o que nos caracteriza de primeira mão, por isso muitas pessoas às vezes não se sentem tão identificadas com o sol astrológico ou se identificam com características superficiais. Então, nossa viagem no sol astrológico é desenvolver as características mais elevadas, tá? E a lua tem a ver com os automatismos, tem a ver com as emoções, tem a ver com a nossa história familiar, também tem a ver com a nossa mãe. E por que é tão importante trazer essa lua e essa conexão com a mãe? Porque muito dos nossos movimentos, e a gente vai ver isso daqui a pouco, tem a ver com o amor cego, tá? E com movimentos que dentro da sabedoria da constelação familiar, né? A gente aprende que começamos a fazer movimentos por amor a quem? Aos nossos pais. Então, começamos a fazer movimentos pelo amor, pela aprovação, pela atenção, e deixamos de lado um pouco nossa vida, nossos desejos, nossas decisões, porque para viver a vida que eles não viveram. E isso é completamente inconsciente, e isso que nos leva a repetir padrões, isso que nos leva a repetir muitas das dificuldades que a gente vai enfrentando na nossa vida, e é o que entendemos como karma, tá? Então, a gente vai entender karma a partir de agora, não como um castigo, e sim como um loop de repetições que a gente faz por amor, por lealdade, ou por assumir mandatos como absolutos e reais, e que a gente tem o livre-arbítrio, o poder da escolha, de sair desse loop e começar a nos apropriar da nossa vida. Então, vamos continuar por aqui com a nossa apresentação. E o que acontece acá, né, quando falamos de consciente, tem tudo a ver com que tem presença de luz, o que podemos ver e acertar, abrindo o coração mesmo que dói, tá? Vocês vão ver aqui
algumas questões em portunhol, né? Porque eu penso primeiro em espanhol, depois traduzo para o português e eu acho que pulei algumas coisinhas, mas depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação correta aí no. E nosso aspecto inconsciente tem a ver com a ausência de luz ou ausência de consciência, tá? É o que mais rejeitamos, o que menos vemos e o que cobra mais força. Imagina que a gente está dentro de um universo, né? Onde a gente tem um sol que faz todo aquele esforço, né? Pelo menos o sistema solar, o sol está fazendo todo o esforço por brilhar, tá levando luz e calor para certos planetas, mas enquanto mais se afasta o universo é mais denso, né? Fica mais longe, fica mais escuro. Então, esse inconsciente é realmente muito mais profundo do que podemos imaginar. E, tá, eu posso aumentar o volume da minha voz, tá? Então, posso ficar, de repente, um pouquinho mais perto do microfone, e aí tu me confirma, Andressa, se escuta melhor. Então, não adianta de nada saber ou entender, né? Tipo, só trazer a consciência não é, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero entender qual é que é minha missão, eu quero entender qual é que é meu destino. Precisamos resgatar nos lugares onde estamos atrapados, congelados no tempo, ou naquelas lealdades que eu falava antes. E isso se chama presença, tá? A presença junta a consciência, o poder saber, o poder entender, com a mais profunda aceitação dos processos da vida que não foi, que não vai ser e que eu não posso realmente salvar a ninguém, né? Então a gente vai começar a deixar um pouco aqui o complexo de mártir, tá? E também a gente vai deixar um pouco de lado esse ir em contra do mundo, né? Esse revolucionário interior. E a gente vai conectar mais com o indivíduo que a única causa de rebeldia que tem a ver com a autenticidade. Então, aqui entramos no que entendemos como a jornada do herói ou a jornada da heroína, tá? Que é a luta para manifestar nosso potencial. Então, simbolicamente, tá? Aqui temos um sol, como eu falava, desde o ponto de vista astrológico, tem a ver com o nosso máximo potencial. A lua tem a ver com os nossos automatismos. E a serpente, né? Vamos compreender desde a cosmovisão também astrológica como a capacidade de nos transformarmos, tá? Não vamos entender isso como uma conotação negativa, mas sim como um espaço onde a gente tem de ver nos espaços mais densos, tá? Entendendo que ela se arrasta pela terra para resgatar tudo aquilo que ficou fragmentado, para resgatar tudo aquilo que ficou esquecido, tudo aquilo que ficou embaixo da terra, no escuro, tá? Então a gente vai remover para quê? Para trazer a luz, para trazer o inconsciente e mudar de pele. E poder, né, nos transformar nesse arquétipo da cobra branca, né, que ela se levanta e conecta com uma consciência superior para avançar na jornada da nossa própria vida. Então, a luta para manifestar nosso potencial não tem a ver necessariamente com uma briga, mas tem a ver com uma jornada heroica de resgatar e nos apropriar dos nossos dons, dos recursos que temos à disposição e desse poder de livre-arbítrio, de escolha, de deixar de repetir as dificuldades que nos afastam de um destino harmonioso, de um destino luminoso. Dom Juan Matos, né, que era o mestre de Carlos Castanheira, que ele canalizava, o Dom Juan, falava que os guerreiros espirituais veem a morte e sabem que pode tocar a qualquer momento eles. E isso faz com que cada ação seja feita com impecabilidade. Então, eu interpreto essa impecabilidade que fala Dom Juan como ser autênticos. Ser impecáveis não é ser perfeitos. Ser impecáveis se trata de uma jornada em prol da individuação. E cada vez mais eu que tenho estado dedicada ao caminho espiritual durante vários anos, sinto que essa jornada da iluminação é se transformar em contenedor de luz. E uma pessoa que contém a luz, ou que é a luz,
é um indivíduo que não quer chamar atenção, é um indivíduo que não está fazendo as coisas por necessariamente ter aprovação, mas por trazer sua causa da autenticidade, né, o que seja genuíno para si mesmo, para frente, independente que receba ou não aplausos por isso. Então, eu queria, né, que vocês escrevam a partir de agora no chat o que significa ser autêntico, autêntica para ti, né? Quando tu sente que está sendo verdadeiramente genuína. E a gente vai falar hoje sobre ego, não como uma conotação ultra negativa, mas como um ente, uma entidade que a gente precisa colocar especial atenção, tá? A gente precisa conhecer, a gente precisa entender o que gatilha esse ego, tá? Que nos impede ser quem a gente é, porque enquanto mais a gente se esconde, tá? Esse inconsciente, tá? Essa oscuridão, tá? Mais nos vai tomando. E quando esse inconsciente, essa escuridão nos toma, a gente não pode ter clareza da onde a gente está indo, a gente não pode ter noção, tá? De como a gente quer experimentar a vida. Daqui a pouco eu vou ler suas mensagens. Então, enquanto você se escreve, eu vou me apresentar para as pessoas que me conhecem um pouco ou não me conhecem. Meu nome é Yaramte Patrícia. Me considero a mim mesma desmistificadora do desenvolvimento pessoal. Sou comunicadora e terapeuta sistêmica, canalizadora treinada pelo meu mestre raiz, chamado Suryawan Solar. Eu fiz uma licenciatura na Universidade Católica de Venezuela, e aí eu estudei essa licenciatura de comunicação e me especializei em geração de conteúdo de entretenimento, em publicidade, marketing. E a vida, né, quando eu fiz uns 27 anos, deu um giro, né, uma mudança de destino, e eu fui morar nessa montanha que vocês veem na foto, e fiz um semi-retiro durante 8 anos, né? Então, atualmente também estou estudando uma pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness na PUC, né? E eu quis trazer essa informação para que vocês tenham noção de quão importante para mim é integrar os distintos pontos de vista, né? Que não só fique em uma informação mística, mas também que possa ser provada e aplicada. Eu nasci em Caracas, Venezuela, já morei em 4 países. Tenho ascendência cigana, é um dado que eu sempre gosto de trazer, né? Porque eu sinto que desses antepassados e antepassadas vem uma curiosidade, uma capacidade de se mover pela vida e uma sede da transformação também. E trilho um caminho espiritual há mais de 20 anos, né? Comecei novinha, hoje em dia eu sou uma jovem senhora, então já passaram mais de 20 anos desde eu comecei a trilhar esse caminho de forma casual, mas que no fundo sinto que estava bem predestinado. E vivo minha vida com minhas próprias regras, né? Minha causa é a autenticidade. Então, para comentar um pouquinho desse livre-arbítrio, né, que eu estava falando, quando eu fiz 16 anos, eu me formei na escola, né? E daí eu tinha que escolher que faculdade eu iria fazer, porque no meu país, né, a gente termina a escola e já tem que começar uma faculdade. Então, não tinha tempo de pensar, não tinha tempo de amadurecer, né? Eu, uma adolescente de 16 anos, tinha que decidir o que ia fazer o resto da vida, né? Porque quando tu escolhia a tua profissão na faculdade, era uma coisa séria, não era uma coisa que tu ia estudar e ia te abrir caminho, não. Era tipo, né? Segundo as gerações anteriores, era a carreira que ia definir o resto da tua vida, né? E eu, tipo, estava totalmente perdida, né? Aí eu falei com meu pai, pai, eu queria mais bem, né, fazer um ano sabático, me dedicar a estudar inglês, de repente eu posso ir para os Estados Unidos, minha tia morava lá, né? E ela tinha me oferecido que eu poderia morar com ele um tempo, então meu plano era tomar esse ano, estudar um idioma e morar em outro país e daí decidir o que eu queria fazer. Mas isso, dentro do meu sistema, não era permitido. Meu pai falou: não, tu precisa já ir para a faculdade, e aí tu vai formar nova, e daí tu vai conseguir um trabalho, e daí já tu vai, e em algum momento tu pode fazer um curso de inglês. Então, tá bom, né? Então, pai que manda, né? Eu tinha 16 anos, ainda não era adulta, nem pagava minhas contas. E já tinha um plano traçado para mim. Eu morava com minha mãe até os 16, e a partir dos 16 ia morar no meu pai, fazer faculdade na capital,
da Venezuela. Aí, né, escutando conselhos das famílias, né, que falavam, é melhor tu estudar uma carreira que tu consiga um trabalho, onde tu possa crescer exponencialmente, ter um salário. Então, eu decidi estudar economia, que não tinha muito a ver comigo, que eu queria estudar comunicação, mas as pessoas falaram que se eu estudava comunicação, eu ia morrer de fome, né? Tipo, mais ou menos, tu vai estar na rua, né, mendigando por um trabalho, por um salário, então, não, comunicação não dá. Uma psicologia, mesma coisa, tipo, as pessoas não entendem o que é a psicologia, tipo, nada a ver, essa coisa, né, não vai dar certo. Então, nesse momento eu olhasse para o futuro, né, só que nesse momento eu não tinha treinado meu dom, então falei, então tá, vou estudar economia. Eu comecei a estudar, né, dedicada, me di bem nas provas e tudo, e quando eu fiz mais ou menos o primeiro trimestre da faculdade, um dia a esposa do meu pai perguntou: "E você tá gostando, né?" Eu compartilhei: eu tipo me di bem nas provas e tal, tô indo bem, tô fazendo amizades. Ah, tá, e você tá gostando? E como boa sagitariana, né, muito sincera, eu falei: "Não." Aí ela ficou tipo: "Nossa, acho que eu fiz a pergunta errada, né?" E ela, mas como assim? Eu, não, tipo, eu estou estudando, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas realmente não estou gostando. O que eu gostaria é deixar, né, encerrar esse ano, estudar inglês e pensar realmente o que eu quero para mim. E meu pai falou, não, tu precisa terminar o que tu começou. Então tá, né, vamos terminar o primeiro ano e eu vou pedir, então, eh, mudar, né, para outra área. Então, durante esse ano, eu me dediquei a ir para muitas festas, né? Eu tinha tirado uma nota alta na prova da faculdade e isso me permitia escolher a profissão que eu queria, né? A carreira que eu queria. Então, me dediquei a ir para muitas festas, fazer muitos amigos. Então, foi um ano muito divertido. Eu tomei algumas matérias que eu podia fazer a equivalência na outra área e, finalmente, me fui para comunicação, uma carreira que eu adorei, né? Tipo, eu sempre fui muito mais das humanidades que das ciências. É uma carreira onde eu pude fazer teatro, onde eu consegui conhecer de história, de arte, me desenvolver, né, nessas habilidades sociais, porque eu sou uma pessoa introvertida, então, se eu não tivesse feito essa faculdade, não sei se eu gostaria tanto de ensinar, de compartilhar, de falar, tipo, para as pessoas. Então, né, terminou sendo uma boa decisão. E fazendo essa faculdade, eu conheci uma amiga que me apresentou umas aulas de dança, porque naquele tempo eu estava tendo curiosidade pelas danças orientais, né? A propósito do propósito da Charita, que trouxe ela para cá hoje, né? Tipo, por isso eu falo, a curiosidade sempre é um bom motivo, né? Ela nos leva para cantinhos que a gente nem tivesse imaginado se usasse muito um pensamento racional. A curiosidade é mais fogo. E eu queria dançar como a Jade, do Clone, da novela que estava na moda naquela época. Eu adorava essa novela. Eu quero, né, fazer aulas de dança. Nunca fiz aulas de dança quando era pequenininha, e aí já estava com 19 anos, comecei as aulas. Aí ela me recomendou umas aulas que falou, olha, em lugar, ao invés de tu ir tomar uma aula de dança árabe, vá para essas aulas, né, que se chama Samkhya, e nessas aulas junta danças orientais, meditação, aromaterapia, e uma brasileira que está dando essas aulas em tal lugar. Quando eu cheguei, né, tipo, me encontrei com um espaço super feminino, sutil, os cinco sentidos super exaltados, uma brasileira que dançava belamente, né? E essa brasileira tinha um caminho, tinha um mestre, e de aí, desse caminho, dessa jornada, ela teve uma visão e criou um espaço para exaltar o feminino e para se tornar depois uma escola de mulheres que fazia parte de uma organização chamada Condor Blanco, que bom, meu caminho raiz dos quatro elementos. Então, predestinação, gente, existe. Então, por muito que a vida às vezes te coloque algumas travas, se tu tem a capacidade de ser honesta contigo, se tu tem a capacidade de ser sincera com aquilo que tu quer e de persistir, mesmo que leve mais tempo do que tu achava que ia levar, né? Tu vai encontrar as portas que vão te conectar com teu verdadeiro destino. Então, não deixa passar tuas curiosidades, não deixa passar esses chamados que são um pouquinho irracionais, né? Porque aí tem um segredo, tá? O inconsciente, ele não só nos leva a automatismos, são, às vezes, surgem destellos de luz
que nos trazem uma clareza, uma intuição. Você conhece como intuição uma coisa que chega como um raio, né? Pá, ilumina o céu escuro e eu sei que eu tenho que ir por aí. Às vezes é uma viagem, às vezes é tipo dar teu cartão para uma pessoa, perguntar a hora para algum estranho, né? Enfim, sempre, né, esses destellos de luz nos levam para lugares inimagináveis que nos conectam com o nosso verdadeiro caminho, tá? E a forma como nos trilhamos esse caminho é a nossa decisão, é aí onde está o nosso livre-arbítrio. Imagina se eu tivesse ficado, né, na faculdade da economia, né, mais 5 anos, ia trabalhar em banca, provavelmente, e daí ia fazer uma pós, não sei, cada vez mais ia me afastar do meu verdadeiro caminho, dos meus verdadeiros chamados, para não decepcionar meu pai. Então, seguir o nosso destino implica que a gente também vai decepcionar algumas pessoas que são importantes para nós, né, que a gente projeta aí um poder importante, e às vezes a gente vai decepcionar nós mesmos. Por quê? Porque a gente tem uma ideia do que a gente queria ser. E muitas vezes, para seguir nosso destino, que está predestinado para nós, a gente tem que se desfazer desses projetos de vida que estavam um pouco artificiais, né? Baseados muito nas expectativas culturais e sociais onde a gente cresceu. E daí, tipo, a gente fica sem chão. A gente também passa por um luto da vida não vivida, mesmo que não era exatamente o que a gente queria. Então, ser autêntica para Andressa é ser espontânea, natural, agir a partir da sua essência ou desde o coração. Exatamente, né? E para a gente fazer isso, a gente precisa saber qual é que é a minha essência, quando é que a minha essência fala, quando é que eu sinto que realmente essa sou eu, né? Que me faz vibrar nesse sentido. A gente precisa saber esses gatilhos positivos, né? Também. Com que tipo de pessoas eu me sinto à vontade, em que tipo de entornos, né? E quando que eu me sinto um pouco mais fingindo? Quando que eu coloco mais máscaras, né? Isso é importante também saber, porque a gente vai diferenciando quando é o ego, quando é a essência. E o ego também é importante, né? Porque se não fosse pelo ego, com o calor que está hoje nessa ilha de Florianópolis, né? A gente estaria pelado para a rua, né? Então, não, a gente coloca uma roupinha e vai para a rua vestido, porque tem um ego que também nos protege. Baixo as regras que a gente está vivendo nessa sociedade. Então, não vamos lançar o ego assim só para o mais negativo. Ele também tem uma função. E para Charita, expressar-me sem esperar aprovação, livre dessa minha experiência de vida. Que lindo, né? Então, quando eu espero aprovação, né, que o ego está precisando, né? Porque o ego também fala de uma parte ferida de nós, né? Então, esse ego precisa atenção, precisa autocuidado, precisa que enxerguemos aquilo que ele tanto tempo escondeu e sustentou para que a gente pudesse sobreviver. O ego surge quando a gente não está pronta para digerir alguma informação ou alguma situação. Então, ele se torna meio que um guarda-costas também. Então, quando já a gente é adulto, a gente já tem ferramentas de agilidade emocional, etc., a gente pode falar com o ego, tá bem, por hoje deu, né? Já não são tão necessários os teus serviços a partir de agora. E a gente dá permissão dele descansar. Então, continuando por aqui, vamos ver que destino vem do latim de intensificador, da raiz stanare, que é derivada da stare. Então, destinare significava fixar, afirmar, estabelecer. Então, olha que destino não é uma coisa lá no céu que está longe, né? Parece que a gente vai enraizando o nosso destino com cada passo que a gente dá e com o tempo passou a ser usado como aquilo que é firmemente estabelecido para uma pessoa. Então, parece que o destino é aquilo que faz sentido para cada um, né? Aquilo que afirma cada um com seu passo, aquilo que cada indivíduo acredita firmemente que está estabelecido para si, não o que outras pessoas falaram que era para ser. Então, para mim, o destino é igual à vida. Desde o momento que tu nasce até o momento que tu morre, aí está, né, todo esse meio é o destino. É o que tu vai experimentando, é a viagem. Bert Hellinger falava que o maior presente que podemos receber é a nossa vida. E a única forma de retribuir esse presente é nos apropriando dele.
tá? Assumindo essa vida como própria. Então, mesmo que outras pessoas projetem suas vidas não vivenciadas e seus desejos em nós, não é a minha responsabilidade realizar isso. A minha única responsabilidade é me apropriar da vida como presente mais valioso, né? Em um lenço em branco, e aí eu vou dar os passos da minha forma, né? Da minha própria maneira, vou me apropriar dela, e vou deixar também espaço para essa espontaneidade e essa mudança surgir. Eu falava no início da aula sobre o amor cego, né? Que é aquilo que nos leva a as lealdades, tá? Tipo, a, de certa maneira, seguir sendo crianças. As crianças, gente, elas estão dispostas a dar sua vida para cuidar a ferida do coração dos pais. Não sei se vocês têm alguma lembrança de quando vocês eram pequenininhas com respeito aos pais, sejam biológicos ou sejam pais adotivos ou algum cuidador, né? Onde vocês viram eles em sofrimento de alguma forma e vocês sentiram esse sofrimento no coração, né? E a única coisa que vocês queriam fazer era proteger eles, seja do sofrimento, seja da vergonha, né? Então, muitas vezes, como criança, a gente ficou calado e não falou nada, né? Para proteger os nossos pais da vergonha, para proteger os nossos pais de uma exposição, né? Às vezes, guardar os segredos deles. Então, cada quem se conecta com isso da sua forma, mas as crianças, eles têm uma crença messiânica, uma crença de Messias, né? De que podem salvar o mundo, e muito especificamente aos pais. E essa é a força da vida, né? De certa forma, que permite sonhar, mas também é um amor tão interno e tão total que a gente não pode ver as consequências dessas realidades, né? Que se transformam em dinâmicas negativas de vinculação. E essas dinâmicas, né, em constelações familiares, Bert Hellinger chamou de eu sigo você até a morte, tá? É a primeira dinâmica. Eu, antes que você, tentando, né, ter uma certa segurança, eu tenho um impulso para a morte, né? E isso se manifesta, às vezes, com uma dificuldade de não ter dinheiro suficiente, não ter um relacionamento, não poder dormir, né? Então, cada quem manifesta diferente. Então, porque eu antes que você, eu morro antes que você. Ou eu por você, seria a terceira dinâmica de vinculação. Eu por você pago as culpas. Eu por você pago os karmas. Eu pago em teu nome, tá? Então, a gente, né, precisa se questionar quantas das dificuldades que eu estou passando eu estou repetindo. E às vezes, né, é necessário a gente conhecer a nossa história familiar, porque a gente, né, e o ego, sobretudo, ele está conformado pelas nossas histórias. Então, se a gente quer realmente ter um destino harmônico, a gente quer realizar a nossa missão, a gente quer trazer um propósito, a gente precisa olhar para o passado. E dentro da consulta de mapa do destino que eu faço, né, a primeira coisa que eu vejo é a esfera do passado. Por quê? Porque a esfera do passado, ela traz informações inconscientes, às vezes dolorosas, mas também dons e recursos que a gente não vê porque a gente está focado naquilo que queremos salvar inconscientemente. Então, uma prática, já para ir dando, né, umas práticas aplicáveis, que eu recomendo para partir essa apropriação do destino, é escrever a tua história pessoal e investigar a tua história familiar, pelo menos dos pais e dos avós. E se tu não tem forma de acessar essa informação por algum motivo, sobretudo dos pais biológicos, tu pode tentar sentir qual era a dor deles e como isso começa a reverberar nas suas próprias dores. A gente, através da meditação, através da imaginação, através da visualização, pode ter muito acesso a coisas inconscientes, só que a gente não dedica tempo suficiente para isso. Então, a meditação, né, permitir que essa informação chegue a mim é muito mais importante do que a gente pensa. Daí as respostas podem vir em sonhos, as respostas podem vir através de uma fala de alguém, né, que fez um maior sentido para mim,
ou através do que eu chamo sinais, né? Se a gente está realmente atento. Mas, como a gente está bem distraído a maioria do tempo, investigar a história, perguntar, sobretudo para as tias, se vocês têm algumas tias, as tias contam tudo, né? Então, podem perguntar para elas, podem começar a fazer a genealogia. Hoje em dia, né, a gente tem muita tecnologia e comunicações que facilitam essa tarefa. Então, acá, né, a gente vê que a dor e a repetição estão asseguradas na nossa caminhada, mas também os recursos, os dons e o livre-arbítrio para escolher outra forma de caminhar. Então, aqui, gente, a gente, para, né, poder nos apropriar desses recursos, desse livre-arbítrio, a gente precisa tocar a dor. A gente não pode chegar nesse estado de fluidez se a gente não bota a mão no vulcão. Essa é a realidade. Então, destino é a vida desde o momento que nascemos até o momento da nossa morte, né? Essa folha em branco, como eu já falei. E a nossa missão seria apropriar-nos da nossa vida e sair dos traços repetitivos que esse desenho poderia ter. E para isso a gente precisa colocar um propósito e decidir de que maneira queremos viver, qual que é a intenção, qual que são os nossos valores e qual que é a aspiração da alma. Todo esse trabalho de intencionalidade e valores, eu vou trabalhar de forma simbólica na vivência de mapa do destino, vou contar daqui a pouco de que se trata isso. Então, o que acontece com as pessoas, né? Eu falava, tem a ver com as suas histórias. Então, a primeira parte é a história pessoal, né? A história da minha vida mesmo. História familiar, como eu já falei, é a história dos nossos pais. A nossa história sexual, que tem a ver não só com o sexo em si mesmo, mas também com todos os vínculos que tivemos ao longo do tempo. A gente está intimamente ligada com as histórias dessas pessoas. E muitas das nossas dificuldades podem ter a ver com histórias que não encerraram, tá? Que a gente colocou embaixo do tapete, que a gente não superou, né? Que a gente superou com um outro cravo. Esse tipo de coisas é importante olhar, porque senão a gente está vivendo com fragmentos de nós congelados em distintos momentos do tempo que reverberam hoje nas nossas travas, de certa maneira. Também a gente precisa entender a nossa história social e a nossa história cultural, porque muitas vezes a gente é leal a uma cultura e a uma sociedade de forma inconsciente, porque simplesmente porque a gente cresceu e nasceu aí. E para isso, né, eu quis trazer essa informação dos estados do ego de Verônica Moreira, tá? Mas antes de entrar nesse conteúdo, que é um pouquinho mais denso, eu queria saber de vocês, sobretudo dessa parte anterior, né, dessa história social, dessa história cultural e dessa história familiar, quais que são os mandatos que vocês sentem que estão seguindo, né? Muitas vezes questionando-se ou não, e que gera algum tipo de repetição, algum tipo de padrão. Vou dar um exemplo que pode estar muito repetido, tá, para as mulheres, que é estar à dieta, sair da dieta, seguir a dieta, retomar a dieta, né? Porque a gente precisa manter um padrão corporal, tá? E isso está muito, muito, muito instalado e, sobretudo, protegido por uma questão de saúde, né? Mas chega um momento que eu sofria tanto com essa variação, essa flutuação do peso, que eu comecei a estudar um movimento que se chamava Saúde em Todos os Tamanhos, né? E aí eu comecei a descobrir que existe também uma questão que se chama gordofobia. E gordofobia em todas partes, né? Tipo, nas pessoas, nos profissionais de saúde, nas marcas de moda, nos tamanhos de assento de avião. E aí eu comecei a descobrir que existe um mercado gigante que se chama cultura de dietas, que tem suplementos, que tem academia, que tem roupa, que tem produtos para emagrecer, né? E uma das indústrias mais grandes que existem no mundo. Então, daí eu descobri uma coisa, né, que era uma porta de saída que se chamava alimentação intuitiva. Eu, nossa, sério que eu posso seguir meus, né, sinais de fome e saciedade? Eu posso acreditar em mim, minha sabedoria corporal? Só que levou mais ou menos uns 4 anos para eu reaprender a comer intuitivamente. E daí, né, tipo, acabou essas flutuações e eu me sinto mais feliz e mais livre. Mas de vez em quando ataca novamente
esse condicionamento, só que agora eu estou atenta. Então, só para vocês verem que não é de um dia para outro, né? Tomar consciência não resolve nada. A gente precisa dessa presença, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa se questionar muito para quebrar um mandato. Então, se vocês puderem compartilhar aí algum mandato, alguma lealdade, seja social, familiar, ou cultural, é interessante, né? Porque aí a gente vai trazendo luz para esse inconsciente que muitas vezes nos faz perder energia em coisas que não são importantes. Um outro exemplo da minha história familiar é uma crença que eu aprendi muito pequenininha. Você tem que ser a melhor em tudo. O que vocês acham que aconteceu com isso, né? Uma pessoa bem competitiva, né? Com muita tendência à comparação, eh, e que causou bastante sofrimento a nível de relações, né, de amizades, uma dificuldade também para aceitar o fracasso, uma questão moral com o sucesso, se eu sou melhor, se sou bem-sucedida, enfim, né, bastantes dificuldades tratadas por anos em terapia até soltar essa necessidade de ser a melhor em tudo e compreender que eu podia dar o melhor de mim naquilo que eu quiser e que tinha pessoas que poderiam brilhar em coisas também diferentes e eu podia sentir admiração e aplaudir a caminhada dessas pessoas. Então, esse é outro exemplo também de mandato que por muitos anos dirigiu minha vida, né? Que vai impedindo o quê? Autenticidade. Se a gente impede ou trava a nossa autenticidade, nosso destino começa a travar também. Ok, padrões familiares relacionados com prosperidade e sucesso, beleza. Então, quer dizer que já tu tem ele consciente, né? E está trabalhando sobre isso. Então, o que é interessante aqui, quando a gente identifica um padrão, né? A gente precisa identificar qual que é o passo anterior da repetição. Qual que é o gatilho? A que eu estou sendo leal? Eu estou tentando salvar a quem? Então, cada vez que eu, né, tipo, repito um padrão, né, eu sou consciente de que eu estou sendo uma criança. E a criança acredita que ela pode salvar o mundo. Então, né, eu posso deixar esse complexo de mártir, esse complexo de salvadora, né? E eu posso voltar a mim, né? Tipo, aquilo que eu preciso, aquilo que eu anseio. E também, né, tipo, a quem que eu estou tentando, às vezes, deixar orgulhoso, né? Às vezes pode ter a ver nossos anseios, nossas aspirações com coisas para demonstrar para alguém, né? Muitas vezes, né, eu me identifico aqui um pouco, porque a gente nunca é totalmente dicotômico esse padrão, tá? Tem traços de várias coisas, né? E às vezes, com as questões relacionadas ao profissional e ao dinheiro, eu me encontrei muitas vezes querendo demonstrar para as pessoas, né, da família que falaram, você vai morrer de fome. Ah, você viu que eu não morri de fome? Então, né, é a criança, né, tipo o adolescente um pouco rebelde que queria demonstrar. Então, quando eu trabalho desde essa energia, a coisa não flui. Mas quando eu estou fazendo as coisas porque eu quero, porque eu gosto, porque sei que isso vai ser uma coisa muito importante para eu compartilhar com os demais, é diferente. Parece que tudo vai fluindo no tempo certo, com as pessoas corretas, né? E na medida correta. Então, a gente está em uma luta aí de vários traços da nossa história e a gente faz meio que um Frankenstein de padrão, tá? Não é um padrão, às vezes, muito exato. Então, é complexo. Eu vou dar essa dica para vocês continuar se aprofundando. Tá? Então, continuamos. Isso leva tempo, tá? E se vocês querem realmente, né, dissolver padrões, acessar a esse melhor destino, né, a gente precisa dedicar tempo para o nosso passado, para que o passado não se torne essa força inconsciente que nos tira para trás. Então, vamos ver esses estados do ego, tá? Verônica Moreira, ela é uma psicóloga especialista em trabalho de ego, mente e energias. Também ela tem um conceito que se chama minimalismo lujoso, minimalismo de luxo, tá? E é uma pessoa que eu tenho acompanhado, né, a trajetória dela ao longo mais ou menos de 6 anos. E em 6 anos, essa mulher tem revolucionado sua vida. Por isso, eu admiro tanto ela, essa capacidade de se transformar e de acreditar
naquilo que ela quer. Ela fez um movimento muito usado faz pouco tempo, né? Ela tinha um Instagram que ela dedicava muito para a saúde mental e um dia ela decidiu que ela não queria fazer mais isso, né? E ela tinha mais ou menos perto de 100.000 seguidores nessa conta de Instagram e ela tinha um Instagram paralelo onde ela faz o que ela gosta de fazer, que é falar mais de uma vida rica, não necessariamente só de recursos financeiros, mas aquela riqueza multifatorial. E aí ela decidiu um dia encerrar o Instagram. E muitas pessoas falaram para ela, mas não fecha ele, tipo, mantém ele aí, eh, ou junta os dois. Não, tipo, eu não quero que me associem com absolutamente mais nada de saúde mental. E ela simplesmente fechou. O que está acontecendo agora é que a outra conta do Instagram viralizou e tá, tipo, chegando a muitas mais pessoas e vendendo muito mais. Então, é um movimento de ousadia, né? Se apropriar da nossa causa e do que faz sentido. Incluso, né? A gente tem o livre-arbítrio de mudar de opinião, né? Eu estava fazendo isso e de repente não faz mais sentido. Eu mesma posso mudar a rota. A vida mesma às vezes propõe mudanças de destino, mas também eu mesma sou a vida, então eu posso propor uma mudança de destino também. Então, o estado zumbi, ela propõe, né? É o estado de total automatismo. Eu não tenho nenhum tipo de noção do que meu inconsciente está dirigindo a minha vida. É como se fosse um sequestro, tá? Dos meus desejos, das minhas aspirações. E o antídoto para sair desse estado zumbi, basicamente, é a atenção plena, a prática do estado de presença, entender que existe algo além de mim que está dirigindo meus passos, que está me cobrando constantemente, que está me fazendo sentir culpada, tá? Que está me fazendo comparar com outras pessoas, etc. Já o estado de karma, né? Estado egoico de karma, é a repetição e o apego a essa repetição. Eu assumo, né, no estado de karma, que eu não posso viver de outra forma. Como eu falava no exemplo da faculdade, né? Não, você não pode fazer outra faculdade, ou você não pode fazer a faculdade que quer porque você vai morrer de fome. Ah, tá, então eu vou estudar uma coisa que eu não gosto, vou trabalhar uma coisa que eu não gosto. Por quê? Porque eu acredito que não existe outra forma de viver minha vida. O antídoto para essa repetição, esse apego à repetição, é estabelecer valores de vida. Faz bastante tempo eu estabeleci que meus valores de vida eram o prazer, a consciência e a presença. Naquilo que eu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, com a rede de apoio que eu convivo, as viagens que eu faço, qualquer coisa, qualquer projeto que eu empreendo, se não cumpre, pelo menos com dois, tomara que sejam os três, mas pelo menos com dois desses valores, eu falo não. Não me traz prazer e consciência, ou consciência e presença, ou presença e prazer, falo não. Porque pelo menos aí tenho, né, dois valores para equilibrar e o outro pode ser que eu possa desenvolver. Às vezes, os movimentos de responsabilidade, né, tipo, tiram um pouquinho do nosso prazer. Mas também eu tenho aprendido, né, que a minha jornada não precisa ser só de esforço, né? Tipo, o prazer precisa estar presente para eu estar inspirada. Então, cada um precisa ter seus próprios valores, que são muito liberadores. O estado egoico do trauma tem a ver com congelamento, tá? Pela impotência de não poder lidar com situações que te fizeram sentir de certa forma. O trauma, não, o Gabor Mateu que fala isso, né, que é um especialista em trauma, um psicólogo especialista em trauma, ele fala, o trauma não é necessariamente o que acontece contigo, e sim o que acontece dentro de ti quando uma situação aconteceu. Então, o não poder lidar com esse sentimento, o não poder lidar com essa situação, causa que a gente fique congelado. E quando a gente vivencia situações parecidas, a gente fica nesse estado meio freeze, de não saber o que fazer, ou de se sentir impotente diante dessa situação. Tipo, eu vou ter que cobrar tanto porque sinto que as pessoas não vão me pagar. Isso pode ser um eco de um trauma, tá? E o trauma não é só o que aconteceu comigo, também pode ser intrafamiliar, tá? Um trauma que aconteceu com outras pessoas da família, trauma de nascimento, traumas em relações abusivas, tá? Então, o antídoto para esse estado egoico é trabalhar o apego seguro e os vínculos saudáveis. E, finalmente, ela fala de estado de nirvana, estado egoico de nirvana. Eu preferi chamar de liberdade, então aqui tem um pequeno ajuste da minha parte,
porque eu acho que Nirvana é um pouco ilusório para o que a gente está trabalhando agora, né? Então, estado de ego, de liberdade, é basicamente um estado de manifestação, onde eu tenho consciência do ego, tá? Eu falo para ele, não preciso de ti agora, não preciso de teus serviços, por quê? Porque eu estou em um estado de confiança na vida. Então, para que exista esse estado de liberdade, eu preciso habitar a vulnerabilidade e fazer exercício do meu livre arbítrio. Eu posso viver da forma que eu quero viver. E para poder viver da forma que eu quero, eu preciso abrir meu coração. E abrir meu coração vai significar sentir a dor que eu não consegui sentir antes, vai significar ser leal àqueles valores de vida, mesmo que as pessoas não me aplaudam por isso, e mesmo que eu tenha que decepcionar algumas pessoas para poder quebrar esses karmas e essas repetições, e finalmente vai precisar que eu esteja praticando essa atenção plena dia a dia para que meu sistema nervoso esteja regulado e eu possa tomar decisões desde uma mente funcional e não desde estados de compulsão, de desespero por afeto, por aprovação ou por atenção. Então, é um trabalho, mas quando a gente faz assim, trabalho de formiguinha, dia a dia, com uma autoavaliação diária, para ver que tanto, né, desse ego esteve presente ou não, que tão na essência eu estive, a que eu preciso prestar atenção, né, porque eu vi uma ferida aí pulsando que eu preciso olhar, a gente cada vez mais vai estar habitando esse estado de liberdade egóica. Então, o livre-arbítrio, tá? Eu coloquei aqui essa fotinho de Adão e Eva, eu vou contar para vocês por que que eu coloquei isso aqui. Mas aí o livre-arbítrio vai precisar um trabalho de reconhecer o ego, como eu falei antes, né? Para que ele não tome conta de nós através desses automatismos inconscientes. Vai precisar de enraizamento, vai precisar de segurança e vai precisar de fluidez. E essa é uma metodologia que hoje eu só vou nomear, tá? Mas a gente vai trabalhar mais vivencialmente com ela na vivência de mapa do destino, que depois eu vou contar para vocês como que vai ser. A partir de agora, eu queria só perguntar como vocês estão acompanhando esse conteúdo, se tiverem alguma pergunta ou comentário, se está fazendo sentido ou estão muito perdidas, se preciso ir mais devagar ou estou indo a uma velocidade ok, tá? Eu sei que tem vários conceitos, mas o importante não é nos perder nas palavras, né? E sim compreender que existe uma base para aplicar e praticar, e daí, na repetição dessas práticas, vai acontecendo as mudanças, tá? Não é de um dia para outro que a gente supera, né? Uma repetição. É um processo e esse processo cada vez mais é mais fluido. Ah, aqui eu vi, Andressa. O padrão materno de não me sentir merecedora de ter dinheiro. Tá, sim. A energia do dinheiro está diretamente relacionada com a mãe. Assim, tipo, porque o dinheiro é energia e é a mãe que injeta essa energia. Então, eu te daria a tarefinha de olhar, né, para a história da mãe e a história da avó, tá? Então, como que tu está intimamente ligada com essas duas, né? Porque as três compartilharam o mesmo ventre de alguma forma, né? E daí é de onde vem a abundância, a criação, não vai ser interessante. Então, até aqui, vamos bem? Estão entendendo? Ótimo. Então, vamos continuar. Tá, então eu coloquei aqui a fotinho do Adão e da Eva, por quê? Você fala muito, né, da Eva, sobretudo ultimamente que estão analisando os arquétipos, falam que ela era muito submissa e tal, que a Lilith era a rebelde, a Lilith é a única que é autêntica, a Lilith, tipo, foi a que seguiu seus passos, né, mesmo que fosse expulsa ou exiliada do paraíso, mas na real, a Eva é uma questionadora. A Eva é uma desafiadora. Mesmo que falam que a Eva foi criada da costela de Adão, etc, etc, né? Quando a serpente, né, que a gente viu a serpente como símbolo no início dessa aula, como a capacidade isso, de se transformar, né, de mudar de pele. Então, quando a Eva se encontrou com essa serpente que simboliza a transformação, a mudar de pele, tipo, eu não preciso continuar sendo submissa,
Eu posso questionar, né, essa sabedoria de bem ou mal, né? Eu posso questionar esse Deus que falou, não pode comer dessa árvore, por que não posso? Por que não? Então, ela não teve medo de errar, né? Mesmo que também eles foram expulsos do paraíso, né? É tipo, tocar o sofrimento é sair também da ilusão de que estava tudo bem enquanto tu não faça isso. Então, vocês podem fazer o exercício de lembrar, né? Enquanto você seja, se comporte assim, seja assim, está tudo bem. Mas se você ousar fazer algo diferente, você vai ser exiliada desse sistema, né? Então, quantas vezes aconteceu isso e a gente ficou caladinha ou mais submissa, tá? E sendo mulheres, né? Para as pessoas, as mulheres que vão ver essa aula também gravada, e a gente se encontra muito mais com esse tipo de situações, tá? No qual a gente tem que ficar mais calada, se adaptar, se submeter de alguma forma às expectativas alheias, tá? Então, ser Eva, né? Ser um pouco rebelde nesse sentido, questionar e por que não posso, né? Pode nos levar a confrontar, né, esses sistemas que nos mantêm prisioneiras, para a gente se aventurar a viver a vida e se dar conta que sim, a vida também é sofrimento, mas a vida também são oportunidades, né? Então, ela se transforma simbolicamente na grande mãe de toda a humanidade, né, como primeira mulher. E não sei, é um projeto complexo, esse projeto da sociedade, da humanidade, mas eu encontro que é um projeto belo também, que a gente pode evolucionar sendo ser humano. Então, é, mesmo que a gente, né, vive uma vida complexa, também tem muitas oportunidades de ver a beleza. Então, a coisa não teve tão mal no final, se a gente se questiona as coisas. Então tá, livre-arbítrio, né? Tipo, eu posso errar, eu posso acertar, eu posso ir por um caminho, eu posso mudar de opinião. Eu não sou a pessoa que falaram que eu era, eu também posso mudar de pele e ser outra coisa, tá? Eu posso decepcionar os outros, eu posso me decepcionar eu mesma, mas no final, pelo menos, fui eu que tomou a decisão, tá? Fui eu que decidi viver e não seguir um roteiro escrito por outra pessoa que falava que tinha que me comportar de certa forma e fazer certas escolhas. Isso é super importante. Então, primeiro passo, tá? Para estar cada vez mais no nosso livre-arbítrio. Vocês vão ver que tem pessoas que falam, não existe o livre-arbítrio. Gente, existe. Existe algo predestinado. Eu sempre falo, pelo menos sabemos que todo mundo vai morrer, tá? Até agora eu não conheci ninguém imortal, realmente num corpo físico, mas os cabalistas falam, né, que finalmente quando a gente entende que o espírito não morre, né, a gente entende a nossa imortalidade, né? Então o espírito ele vai estando conectado com todas as coisas e experimentando a vida e a existência de formas diferentes, tá? Os tântricos também falam, porque os tântricos eles são especialistas em se contradizer. Depois de muitas encarnações, você vai, não, depois de muitas vidas, você vai entender que a reencarnação não existe. Então, a vida mesma é uma contradição. Então, existe ou não existe livre-arbítrio? Eu prefiro confiar em que existe, mesmo tendo uma predestinação, eu posso escolher de que forma vivo essa predestinação, porque não existe uma forma. A forma começa a existir no momento que eu vejo essa forma. Enquanto tu não vê a forma, enquanto tu não é consciente que uma forma existe, essa forma simplesmente não existe. Por isso as crianças, na sua inocência, né? Quando elas querem se esconder, elas fecham os olhos. Se eu não vejo, não existe, né? Então, é um paradoxo. Reconhecer o ego. Tá, então como vamos reconhecer o ego? Nos vamos perguntar, como pensa o ego? Então, para descobrir como pensa o ego, eu tenho que ver quais que são meus loops mentais, tá? Os pensamentos mais recorrentes, as viagens que eu crio na cabeça, né? Porque a gente cria umas viagens muito loucas, né? Diferentes do que a gente imagina, do que a gente realmente faz. Então, como pensa o ego? Depois, o pensamento, ele vai levar, tipo, o ego a falar, a sentir primeiro e a falar conosco. Então, como fala o ego, a gente vai prestar atenção aos anti-mantras, que eu chamo, né? Não são mantras de afirmações positivas, são anti-mantras, é todo o contrário, né? Você, tipo, fez muito errado e ele provoca umas sensações meio estranhas, que levam a uma reatividade, né? Então, aí vocês vão descobrir. E a terceira pergunta para reconhecer o nosso ego é: o que eleva o ego?
e que leva o anterior, né? Como fala e como pensa, ou como pensa e como fala. O que gatilha nosso ego, tá? Tipo, tem muito a ver, às vezes, com as nossas feridas emocionais, tem muito a ver com barulho, né? Eu, por exemplo, o barulho, a fome me deixa muito irritada. Então, se eu não tenho essas necessidades básicas cobertas de sono, de fome, saciedade e tal, ou se tem muito barulheira, eu começo a ficar irritada e começo a ficar reativa. E a reatividade, ela é liderada pelo ego, porque é uma resposta automática, por exemplo. Então, o trabalho do ego é menos simbólico do que a gente acha, é bem prático, tá? E como adultos, a gente pode nos se levar, né, assim mesmo, um espaço seguro. Depois, segundo passo para o livre-arbítrio, enraizamento. Então, a gente vai se enraizar a nível sensorial através dos cinco sentidos, que são portais de consciência, tá? Dentro da filosofia tântrica, tá? Os cinco sentidos não é só para sentir um prazer que me distrai, não, é para sentir uma exaltação do prazer que conecta, que me leva para o estado de presença, em lugar de eu estar distraído, tipo, com a cabeça em mil lugares ao mesmo tempo, revisando a rede social, me comparando e pensando no que eu vou fazer amanhã e não fiz ontem. Então, os cinco sentidos te levam para um estado de atenção plena. A nível corporal, tá? A gente consegue enraizamento através do movimento funcional. Exercício físico, passeios, alongamentos, sacudir o corpo quando eu estou me sentindo em tensão, soltar o maxilar e a língua para poder relaxar o sistema nervoso como um todo, tá? E depois a gente vai conseguir enraizamento com rituais ou ações simbólicas, tá? Aqui eu tenho uma velhinha acesa, né? Que para mim é tipo, se eu vou compartilhar um conhecimento, então eu vou acender a luz da consciência para estar bem conectada com o meu propósito que eu tinha para essa aula, né? Então, micro-rituais são ações simbólicas que te ajudam a sentir-te no centro. Terceiro passo, tá? Para conectar cada vez mais com o nosso poder de livre-arbítrio é segurança, tá? Nos sentir seguros. Então, a gente vai manifestar segurança através do ambiente, através dos espaços físicos onde a gente está, do ordem e da beleza. E isso que significa para cada um, tá? A limpeza também, a limpeza energética, tá? Com incenso, por exemplo. Depois, rotinas, tá? Repetição funcional do que você faz e o que você consome. E que te dê bem-estar, tá? Que te faça sentir que tu está segura, literalmente, tá? Então, tu não vai te levar a repetir uma ação e uma rotina que te faça sentir insegura. Por exemplo, quando eu estava contando para vocês toda aquela história da cultura de dietas, etc., uma das primeiras ações que eu deixei de repetir foi subir na balança. Eu não me peso mais, nunca mais. Pronto. Tipo, por quê? Porque era um gatilho que me levava a, tipo, eu subi 1 quilo. Então, se eu subir 1 quilo, quer dizer que eu preciso fazer dieta aí, né? Um monte de pensamentos bestas, entendem? Então, as pequenas repetições falam muito do que o nosso ego pode começar a viajar. E, finalmente, tribo, que seria a nossa rede de apoio e também os limites saudáveis que eu coloco para as pessoas que não me fazem sentir segura, tá? E isso inclui, às vezes, pessoas próximas, podem ser pessoas incluso da tua família, com a qual tu não te sente segura porque a pessoa te questiona, te critica, etc. Então, tu não precisa falar com essa pessoa todo dia, tá? Não, tu não tem uma lealdade, nenhum contrato assinado com essa pessoa. Tu vai falar no tempo que tu quer, durante a quantidade de tempo que tu quiser, e botando uns limites claros para essas pessoas, tá? Às vezes a gente deixa os limites difusos com as pessoas mais próximas e aí é onde a gente tem que estar atento, porque são as pessoas que nos conhecem e sabem aonde estão as nossas feridas para colocar o dedinho aí. Então, cuidado aí com isso. E, finalmente, a fluidez, tá? Seria o quarto passo para nosso livre-arbítrio. E daí a gente, então, vai conectar com identificar bloqueios, tá? O que não permite o processo emocional, tá? O que não me permite seguir o processo de receber a emoção, sentir e soltar a emoção. Tenho medo de que me vejam chorar, por exemplo. Então, eu vou me esconder.
ou eu vou dissimular, ou eu vou, né? Tipo, identificar os bloqueios. Depois, agilidade emocional tem a ver com uma relação harmônica com o sentir. E para poder ter agilidade emocional, meu corpo precisa estar relaxado. Por isso, esses quatro passos estão intimamente ligados. Uma relação harmônica com o sentir também precisa que eu entenda que não existem emoções negativas, tá? Não podemos colocar juízos de valor nas emoções. Toda emoção é uma mensageira, toda emoção tem uma função biológica e o importante é eu permitir que ela venha para que ela possa seguir seu caminho rápido. Falam que as joguinas tântricas são as que mais sentem emoções, só que a emoção vem e passa. E já, como se fosse uma ducha rapidinho. E finalmente, descobrir qual que é meu medo e meu desejo original. Então, duas perguntas que podem te apoiar nesse processo é, primeiro, você ignora o que realmente quer e se distrai constantemente para agradar a todo mundo? E agradar a todo mundo não necessariamente é agradar a alguém literal. Às vezes é agir como todo mundo espera, tá? Então, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia num, num projeto que eu quero encerrar porque ainda não estou pronta para me dedicar ao meu empreendimento novo, né? Em lugar de dedicar também e priorizar esse empreendimento. Hum? Eu, por exemplo, eu vou contar uma coisa pessoal, assim. Eu estava acostumada a que eu comia e eu já tinha que deixar a cozinha limpa. Por quê? Porque é isso que faz as pessoas, né? Mas aí eu descobri que quando eu fazia isso, eu me distraía lavando louça, sendo que era meu momento criativo mais potente do dia. Então agora, depois de comer, eu me sinto, né? Porque eu estou depois da paz interior, que eu chamo no meu momento de alimentação paz interior. Eu me sinto a criar e depois eu lavo a louça, porque acabou o fluxo criativo. Então, esse tipo de coisas, tá? Então, e depois se perguntar quais áreas você precisa priorizar. Algo que eu vou recomendar para vocês, antes de contar essa jornada de mapa do destino, né? Para reconhecer o ego, e a primeira, né? Uma prática que eu vou dar como recomendação para começar, tá? Seria colocar alarmes no telefone para reconhecer o ego, tá? Sobre todo como pensa, tá? Identificar os pensamentos, porque se eu chego ao final do dia, eu vou analisar, vou estar super cansada. Mas eu vou colocar 10 alarmes durante 2 semanas no meu telefone, em horários aleatórios, todo dia, durante 2 semanas. 10 alarmes durante o dia. Que pergunte aonde você está, o que você está pensando, e você vai anotar. Em 2 semanas, tu vai ver as viagens, os pensamentos recorrentes e como que pensa teu ego, como que fala teu ego e o que eleva teu ego, tá? Então, mas a gente tem que fazer um rastreio aí. Então, a gente está aqui para conhecer essa jornada de mapa do destino, mas antes de falar disso, eu queria saber o mais importante que vocês aprenderam até agora, seja conceito, ferramenta, ideia ou insight, tá? Que vocês queiram compartilhar aqui para eu saber em que estamos, né? Dessa aula de predestinação e livre-arbítrio, que como eu falo, eu sou prática, tá? Então, eu falo um pouquinho de misticismo, mas o que me interessa não é que vocês saibam, e sim que vocês apliquem. Então, se vocês conseguem aplicar pelo menos uma das ferramentas que a gente viu hoje, vocês já vão ver uma mudança circunstancial em um mês. Poder ver as notas, se quiserem, mas sobretudo assim, bem espontâneo, né? Tipo, vocês sentem, nossa, esse sentimento, essa frase, essa ferramenta. Isso aqui já tinha pensado, né? Então, aí vão escrevendo no chat para eu saber. O mais importante que aprenderam, se deram conta, etc.
Então, temos por aqui identificar padrões e mudá-los. Sim, a decisão é chave, né? Então, que me ajuda, tá? Quando eu começo a fazer esse trabalho de identificar os padrões. Primeiro, tá, penso no padrão, entendo o que ele me produz, como me faz sentir e eu decido mudar. Então, o próximo passo de decidir mudá-los é que a ação, né? O que teria que acontecer para que eu deixasse de repetir esse padrão? Então, o que teria que acontecer e que dependa de mim? Essa é a pergunta. O que teria que acontecer e que dependa de mim? Por exemplo, se eu tenho um padrão em relação a relacionamentos afetivos, né? O que teria que acontecer para que eu não escolha mais o mesmo tipo de homem vai ser deixar de escolher, né, as primeiras, impetuosamente, esse tipo de homem que eu gosto, porque normalmente um homem que eu me sinto atraída vai manifestar certas características. Então, primeiro vou conhecer o homem antes de me apaixonar pelo homem e projetar uma imagem do que eu esperava daquele homem, né? Então, assim, né, pelo menos me dá o tempo para conhecer quanto tempo, tantas saídas, e vemos da interesse, conhecer as amizades, conhecer a família, saber um pouquinho da sua história vincular, identificar o estilo de apego. Ah, que é isso do estilo de apego? Ah, preciso conhecer então o meu estilo de apego. Então, eu vou fazer terapia, eu vou me conhecer, eu vou ler. Então, é um trabalho, né? Tipo, identificar um padrão e mudá-lo, mas a gente faz um compromisso. Ah, que bom, Andressa. Eu adoro os temas de relacionamentos, né? Porque por muitos anos foi meu calcanhar de Aquiles, né? Então, acredito sim que a gente pode realmente dissolver esse padrão e manifestar bons amores, relacionamentos saudáveis, com muita dedicação e atenção. E saber que é um trabalho de por vida, assim, tipo, eu mudo um padrão, mas lembra do livre-arbítrio, né? Também existe um automatismo que vai me puxar, aquela força, né, que eu falava, aquele inconsciente ele puxa. E às vezes nem todo o tempo estamos na atenção plena. Então, a gente precisa ter consciência disso para cada certo tempo fazer o trabalho de novo, estar bem atenta e até que desapareça finalmente, né? Que bom. Então, a melhor das sortes para ti. Então, agora, para ir finalizando, vou contar aqui da jornada de mapa do destino. Eu falei que a gente começou com as nossas lives, tá? Que vocês podem encontrar no meu Instagram, @yaramtia. Depois, então, estamos nessa aula magistral Predestinação e Livre-Arbítrio, que vai ficar gravada. Eu vou compartilhar o link para vocês poder assistir durante um tempo. E depois temos a consulta Mapa do Destino, tá? É uma consulta que eu faço de canalização personalizada para direcionar a jornada e liberar padrões através da clareza. Então, a questão com o mapa do destino é que não é uma consulta adivinatória, e sim uma consulta orientativa, onde eu vou perceber primeiro o que pulsa, né, através da tua alma, e as mensagens que eu possa receber para facilitar que tu siga esse pulso em direção à tua felicidade, em direção ao que tu quer para ti, e posso te ajudar também a criar um plano de ação para dissolver os automatismos e padrões e focar no que é importante no momento presente, o que é que tu deveria priorizar para manifestar aquilo que tu quer. Então, uma consulta bastante profunda que a gente faça pela primeira vez, para quem passa pela primeira vez, e também podemos fazer revisão anual ou cada 2 anos para ver novas possibilidades, porque como eu falei, não existe um destino fixo, existem possibilidades abertas para dar forma àquele destino que é de por si a minha vida. E finalmente, e essa é a novidade, bom, a consulta então, ela vai estar aberta entre 25 de março até 8 de abril e depois encerra as vagas até setembro e outubro, tá? Eu só vou trabalhar em consulta de mapa do destino em momentos de equinócio e temporada de eclipses, por vários motivos energéticos e uma decisão muito pessoal para me dedicar a outros projetos e outros chamados. E finalmente, então, essa novidade que eu trago para vocês, a vivência Mapa do Destino, que vai ser finalmente, eu tive que fazer um ajuste na data, mas vai ser sábado, 13 de abril, às 9 horas, vai ser uma vivência mais ou menos de 2 horas e meia, onde a gente vai se dedicar a fazer o trabalho de ego, na metodologia que eu di antes, né? Dos 4 passos para conectar cada vez mais com livre-arbítrio e essência,
para manifestar a confiança que tu precisa para tomar as decisões que tu está por tomar desde um estado de calma e paz interior. Se existe algo que se repete, né, nas pessoas que trabalham comigo, né, nos depoimentos que elas dão, é que elas sentem muita paz e muita calma e muita confiança após a consulta. Então, a canalização não é só de mensagens, não é só de informação. A canalização também é da energia que tua alma precisa para ir e fazer esses movimentos ousados. Eu queria mostrar para vocês um vídeo curtinho. Eu sou a Bárbara. Eu já tive a oportunidade de fazer treinamento, tomar algumas consultas com a Gerante. Confesso que no primeiro momento as consultas foram mais a nível de curiosidade e elas foram muito esclarecedoras e direcionaram para um caminho dentro do que eu estava buscando. E ano passado eu passei por um desafio muito grande, acho que esse desafio englobou todas as áreas da minha vida. E eu me sentia como uma neblina, não conseguia ver saída naquilo. E tomar essa consulta específica com ela foi muito esclarecedor. Foi como se, recebendo esse ensinamento dela, eu desse o primeiro passo e se abrisse na minha frente, a neblina se dissipasse e eu conseguisse seguir os meus objetivos com mais clareza, encorajamento e direcionamento. Então, as minhas experiências sempre foram muito positivas. Eu recomendo muito as consultas com ela. E eu acho que o meu único arrependimento foi não ter tomado essas consultas. Então, esse é o depoimento de uma cliente minha assídua, né? Ela já trabalhou tanto com acompanhamento quanto com a consulta do mapa do destino. E eu gostei muito desse depoimento, sobretudo o que ela sentiu, né? Porque cada quem está para se apropriar da sua vida, das suas decisões. Eu não vou te falar o que fazer ou não, porque eu acho que isso é sumamente violento e é uma visão parcial, né? A minha visão sempre vai ser para te abrir perspectiva para que tu possa te empoderar e tomar tuas próprias decisões e te apropriar do teu destino. Então, a consulta do mapa do destino, uma sessão 1 a 1, é uma sessão esclarecedora e sem rodeios para trazer resoluções e novas perspectivas. O valor da consulta é de R$ 500 à vista ou duas parcelas de R$ 275. Como eu falei, a agenda está aberta até 8 de abril, desde 25 de março. Algumas vagas já estão preenchidas. E a vivência mapa do destino, perdão. A vivência do mapa do destino será uma sessão grupal de trabalho sistêmico para afiançar livre-arbítrio e sentir confiança nas decisões próximas a tomar, tá? Então, é uma vivência inédita que eu quis abrir para dar mais oportunidade às pessoas que estão querendo fazer esse tipo de trabalho, que de repente não vão conseguir vaga para consulta 1 a 1 ou que financeiramente não podem. Então, aí eu vou trabalhar de forma grupal, de forma sistêmica também para que possam, através de uma vivência, trazer essa confiança nas decisões que vocês estão próximos a tomar e desenhar, de certa forma, seu próprio mapa do destino. Sim, a Andressa já está com sua vaga reservada, então já estamos quase, quase chegando à nossa data, né? Parece que ainda falta muito, mas vai passar rapidinho o tempo. Então, a vivência mapa do destino vai ser o sábado 13 de abril, de 9 às 11 horas ou às 11h30, porque eu prefiro demorar mais um pouco que deixar a coisa cortada pela metade. Então, sempre que eu falo 1 hora, reservem um pouquinho a mais para estar com mais calma, igual hoje, né? Falei 1 hora, mas vai ser 1 hora e meia. E o valor dessa vivência será de R$ 89. Para quem faça a jornada completa, tá, de mapa do destino, que inclui a consulta e a vivência, né, vai ser um valor não de R$ 609, que é o que soma, tá, o total, vai ser um valor de R$ 575 ou duas parcelas de 295, fazendo sua reserva até domingo 24 de março, preferivelmente, tá? Porque já então entramos na época de consultas para que possam aproveitar a promoção, fazer sua consulta 1 a 1 e sua vivência.
Então, para reservar, eu vou mandar esse link também no chat grupal, tá? Para que estejam ao tanto. Mas daí vocês vão clicar aí com essa apresentação, vão aí diretamente ao chat privado comigo. Eu vou dar todas as especificações e as modalidades de pagamento e o que vocês podem fazer. Esse poema daqui eu vou deixar para vocês verem depois, na privacidade das suas casas. É meu poema preferido, que fala sobre a importância da viagem e não do destino em si. Que a gente não se fixe na forma e sim nas experiências, tá? Então, para não eh, tirar muito tempo, que eu já me estendi bastante, deixo vocês com essa frase que eu canalizei uma vez e até hoje eu estudo e medito nela, que possamos ser cada vez más voz y menos eco. Así que cada vez más podamos ser voz y menos eco. Obrigada pela presença.